Muito boa tarde a todos. Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Professor Dr. Jonatas Eduardo Mendes Machado, Senhor Professor Dr. José Manuel Araújo Linhares, Senhora Diretora da Orquestra Clássica do Centro, Dra. Emília Cabral Martins, Senhores Professores, Emérita Procuradora Distrital Regional de Coimbra, Emérita Vice-Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Senhores Professores, Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Eu gostava muito de saudar a Miss Svetlana e dizer-lhe que she is in our country for the bad reasons. However, she is very welcome in our country. The war is the bad thing that comes in our country, and we are sorry, very sorry for that. Saúdo também todos os organizadores, oradores, participantes, convidados e demais presentes neste evento. Estendo essas saudações naturalmente a quem tem a oportunidade de nos acompanhar à distância através da transmissão que está a ser assegurada pela Justiça da TV. E começo por vos confidenciar a todos o imenso prazer e honra que tenho em estar convosco como Presidente da Relação desta cidade, neste Colégio da Trindade que pertence também à minha Faculdade de Direito. Senhor Diretor da Faculdade de Direito, os destinos da Faculdade de Direito e da Relação de Coimbra cruzaram-se em 1918 por ocasião da instalação da Relação de Coimbra nesta cidade, muito graças à obra daquele que foi o corpo docente desta faculdade, e muito em particular do professor José Alberto dos Reis. Voltaram a cruzar-se mais tarde os destinos destas instituições por ocasião da instalação da Relação de Coimbra no palácio onde hoje está instalada, por decisão do então Ministro da Justiça e professor desta casa também, o Sr. Professor Manuel Rodrigues Júnior. Cruzaram-se ainda mais tarde, em 1959, por ocasião da inauguração do Salão Nobre da Relação de Coimbra, que foi levado a efeito também pelo professor desta casa e também Ministro da Justiça, o Sr. Professor João de Matos Antunes Varela, que aqui também, enfim, que decorou aquele Salão Nobre que ainda hoje lá está nos termos em que ele o decorou. Temos gosto nisso. Cruzam-se os destinos dessas instituições outra vez em 2022. Como o Sr. Diretor se recordará, e já fez questão de o sublinhar, fomos condiscípulos durante quase todo o ensino secundário e condiscípulos também nesta Faculdade de Direito entre 82 e 87. E somos hoje Presidente e Diretor da Relação e da Faculdade de Direito de Coimbra. E eu queria muito que essa circunstância pudesse contribuir para um desejável reforço das relações entre as instituições que ambos dirigimos nestas circunstâncias. Da minha parte, e para o efeito, conte com a Relação de Coimbra e com o seu Presidente para aquilo que entender que possamos ser útil nesta relação, que pretendo que se estreite. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, começo por enaltecer esta iniciativa conjunta da Faculdade de Direito, da Orquestra Clássica do Centro e da Relação de Coimbra, porque a mesma nos permite fazer uma reflexão conjunta sobre diferentes aspectos de uma relação entre a música e o direito enquanto realidades universais, por um lado, e, por outro lado, permite-nos desfrutar do desempenho musical com o elevado nível de proficiência a que a Orquestra Clássica do Centro sempre nos habituou. Na parte que me compete, e no contexto internacional que todos atravessamos, permito trazer-vos uma breve reflexão sobre a relação entre música e direitos humanos fundamentais, enquanto realidades que estão dotadas da universalidade de que hoje também estamos a tratar neste encontro. Embora seja relativamente recente a ideia e a convicção de que a simples circunstância da humanidade das pessoas é, por si só, fonte de direitos inalienáveis, essa convicção encontra raízes bem mais antigas. Por exemplo, nos 4 Vedas hinduístas, cuja parte mais antiga pode ter sido compilada mais ou menos
em 2000 anos antes de Cristo, encontra raízes no Código Babilónico de Hammurabi, que terá sido elaborado por volta de 1700 a.C., na Bíblia, no Alcorão, nas antologias de Confúcio. Essa temática dos direitos humanos individuais também encontra alguns dotes e algumas referências em alguns documentos mais recentes, como a Carta Magna de 1215, como a Bill of Rights inglesa de 1689, na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão Francesa de 1789 e na Bill of Rights americana de 1791. Entretanto, e infelizmente, foi já em pleno século XX que ocorreu o Holocausto. E a propósito do Holocausto, eu queria deixar aqui bem sublinhado de que a música também não escapou aos horrores da circunstância. Falar de música e Holocausto implica recordar que a música também foi instrumento do regime nazi, que fez uso generalizado da música em comícios e outros eventos públicos, particularmente música de marcha e canções de propaganda empolgantes. Além disso, a música teve também um papel fundamental nos campos de concentração, incluindo-nos de exterminação. Por um lado, como instrumento de humilhação e de disciplina dos prisioneiros, que rotineiramente eram forçados a cantar enquanto marchavam, enquanto se exercitavam ou durante ações de punição. Noutras situações, e com esse propósito de humilhação, alguns prisioneiros tinham que cantar canções de valor simbólico. Por exemplo, os comunistas e sociais-democratas eram obrigados a cantar canções do movimento trabalhista. Noutro plano, a música foi pretexto para espancamentos dos prisioneiros pelas SS, como nos deu conta Herbert Schmidt ao revelar-nos que aqueles que não conheciam a música foram espancados, aqueles que cantavam baixinho eram espancados, aqueles que cantavam muito alto eram espancados. Tudo era pretexto para o espancamento. Noutros casos, a música foi utilizada como instrumento de reeducação política, de tortura e de dissimulação. Em Dachau, por exemplo, fez-se um uso da música e da rádio para doutrinar e torturar explicitamente os prisioneiros, privando-os do sono, obrigando-os a escutar canções que menorizavam os valores políticos, religiosos e comunitários dos prisioneiros. Em Buchenwald, praticava-se o canto em massa forçado como forma de tortura musical. Nesses e noutros campos, a música de marcha foi tocada para dissimular os sons das execuções. Existiram orquestras oficiais em quase todos os principais campos de concentração, subcampos maiores e em alguns campos de extermínio. Em Auschwitz, por exemplo, existiram uma banda filarmónica composta por 120 músicos e uma orquestra sinfónica com 80 músicos, com repertórios diversificados, onde se incluíam, por exemplo, marchas, músicas de salão, canções populares, trechos de obra e música clássica, como por exemplo a Quinta de Beethoven. Esses conjuntos musicais realizavam concertos ao domingo para os oficiais da SS com mentalidade cultural. Esses músicos eram exibidos como demonstração do desempenho exemplar dos campos em que estavam aprisionados. Tocavam música para acompanhar as execuções encenadas diante de toda a população do campo. E ainda, mas agora mais ocasionalmente, em conexão com o chamado processo de seleção, com a chegada de novos transportes ou com as entradas nas câmaras de gás. Fazer-se e tocar-se música também integrou uma estratégia de sobrevivência por parte dos que tinham essa faculdade, porque, a troco de assim procederem, esses músicos tinham alguma proteção contra atos arbitrários, recebiam tarefas de trabalho menos desgastantes, roupas melhores, mais e melhores alimentos. A música serviu ainda como meio de sobrevivência cultural e de resistência psicológica, permitindo, de algum modo, aos prisioneiros, músicos, combater o medo e a solidão, assim como manterem a identidade e tradições correspondentes. Falar-vos de música durante o período do Holocausto implica recordar também as canções do acampamento e os hinos dos campos de concentração, entre as quais ganhou destaque, por exemplo, a canção do acampamento de Bürgermühl, que na sua versão inglesa ficou conhecida como a canção dos soldados do pântano de Turfa. E faz-nos trazer à memória Theresienstadt, um campo de concentração criado em 1941 pela Alemanha nazi, na cidade de Checa, que hoje se denomina Terezin,
e por onde passaram mais de 140 mil pessoas, 90 mil das quais foram mortas nos campos de gás dos campos de extermínio, ou nas câmaras de gás dos campos de extermínio. Foi neste campo que estiveram detidos muitos artistas e intelectuais judeus da Checoslováquia, Áustria e Alemanha, entre os quais muitos músicos. Por exemplo, o compositor Victor Ullmann, que compôs cerca de 20 obras, incluindo a ópera O Imperador de Atlantis ou A Rejeição da Morte. Zygmunt Schul, autor, entre outras, do duo para violino e viola e da cantata judaica, bem assim como das danças chassidicas. Pavel Haas, autor, por exemplo, de Não Lamente e 4 canções sobre a poesia chinesa. Hans Krasa, autor, entre outras, da ópera Noivado em um Sonho e da cantata Terra é do Senhor. Todos eles foram exterminados pelos nazis, assim como foram mais de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, entre outros, por puras razões de ódio, intolerância, xenofobia e preconceito rássico. Terminada a Segunda Guerra, surgiu a necessidade de se julgarem os responsáveis pelo Holocausto e, para esse efeito, foi instituído o Tribunal Militar Internacional, que levou a efeito o julgamento de Nuremberg. Foram justamente o Holocausto e o julgamento de Nuremberg a que deu origem, que trouxeram para a ribalta o tema dos direitos humanos fundamentais e a necessidade de serem instituídos mecanismos impeditivos das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e de prevenção de riscos futuros de discriminação, intolerância, incitamento ao ódio e à violência. E foi nesse enquadramento que, em 1948, foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi adotada por 56 membros das Nações Unidas, embora já na altura com a política abstenção da União Soviética. Consta do seu preâmbulo, de forma eloquente, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Na sequência da Declaração Universal, foram aprovados 2 outros instrumentos jurídicos vinculativos: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Depois deles, foram aprovados diversos documentos regionais com o mesmo intuito de proteção e promoção dos direitos humanos: a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islão. Foram igualmente criadas e instaladas instituições regionais de tutela dos direitos humanos fundamentais, de que são exemplo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos e o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Entre os direitos consagrados nesses diferentes instrumentos normativos e tutelados por essas instituições, conta-se, com relevo para o tema que aqui está em reflexão, o da liberdade de expressão, que tutela, entre outros, a liberdade de criação artística, de que a música é um dos mais relevantes resultados. Na sequência da proliferação de todos estes instrumentos normativos e da criação dessas instituições regionais de tutela, e tendo presente a convicção que julgo coletiva de que a dignidade da pessoa humana constitui a base de qualquer Estado decente e que se preze de direito, achei-o em tempos, e estou certo que achamos todos os que aqui nos encontramos, que jamais se repetiriam no pós-guerra episódios que tivessem consequências sequer aproximadas às que caracterizaram o Holocausto. Reconheço, no entanto, e profundamente consternado para o efeito, o meu profundo engano nessa matéria. Com efeito, os momentos mais recentes que se viveram na Europa recordam-nos drasticamente que, sob a liderança constante e imperialista de Vladimir Putin, a Rússia tem insistido em ações profundamente violadoras das mais básicas regras do direito internacional, assim como dos mais elementares direitos humanos fundamentais. Depois do seu envolvimento nos massacres de Grozny, na Chechênia, de Alepo, na Síria, depois da guerra na Geórgia e ainda depois da anexação da Crimeia, entre outros episódios, já em 2022 a Rússia invadiu unilateralmente a Ucrânia, dando início a uma guerra entre esses 2 Estados que nos conduziu a um quase neo-holocausto com que estamos confrontados. De facto,
Apesar de o mundo se ter praticamente unido na condenação da invasão russa, em duas deliberações condenatórias que foram aprovadas maciçamente na Assembleia Geral das Nações Unidas, o certo é que, desde o momento do início dessa invasão, temos assistido impotentes à violência sobre crianças, sobre mulheres e homens indefesos, às mortes de civis inocentes em consequência dos bombardeamentos que atingem populações indefesas, habitações, creches, escolas, unidades hospitalares civis. Temos assistido às deslocalizações em massa de pessoas em busca de refúgios que atingem já cerca de 4 milhões de pessoas e com tendência de crescimento. Temos assistido às separações drásticas das famílias, à perda da propriedade, à destruição de cidades inteiras, à demolição de monumentos que integram o património cultural da humanidade. Tudo causado pelo exército russo em flagrante violação e plural dos mais básicos direitos humanos fundamentais. Importa notar, com o relevo para o tema que aqui hoje nos trouxe, que também na guerra da Ucrânia, como noutras, a música tem desempenhado um papel universal, importante e plural. Ora, como meio de protesto contra a invasão, de que é exemplo a interpretação feita por uma banda punk ucraniana do tema Kiev Calling, um hino de protesto contra a invasão russa que resultou de uma adaptação de uma das mais aclamadas canções dos Clash, London Calling, quem não conhece. Também como meio de apaziguamento do sofrimento suportado pelas populações atingidas. Recordo aqui a interpretação num bunker em Kiev pela menina Amelia Anisovich, da versão ucraniana da música Let It Go, do filme Frozen. E recordo também as interpretações da violinista Vera Livtovchenko em Kharkiv, na Ucrânia, num bunker onde a população se protegeu dos bombardeamentos. A música serve também como meio de fortalecimento de uma consciência coletiva da resistência contra o invasor. Por exemplo, através da atuação da Orquestra Sinfónica Clássica na Praça Maidan, em Kiev, assim como a atuação da Banda Militar numa praça de Odessa. Finalmente, como meio de angariação de fundos para apoio humanitário de refugiados ucranianos, como, por exemplo, o concerto que ocorreu no dia 15 de março, na Superboc Arena, no Porto, com a participação de vários músicos portugueses. E em música, If They Are Shooting at You, da banda escocesa Belle and Sebastian. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, estes e outros terríveis episódios da nossa história recente forçam-nos a estimular a nossa consciência coletiva, no sentido de que é absolutamente essencial respeitarmos os direitos humanos fundamentais, sendo de enorme relevo todas as iniciativas públicas e privadas que sejam empreendidas com esse propósito. Por isso mesmo, em boa hora, o Governo de Portugal criou o programa Nunca Esquecer, através da resolução do Conselho de Ministros número 51/2020, com o propósito, ali declarado, de serem promovidas em Portugal ações que contribuem para nunca esquecer as atrocidades do passado, para prevenir e combater todas as formas de discriminação, racismo, xenofobia e o antissemitismo, assim como para a construção de um mundo caracterizado pelo respeito universal dos direitos de todos e de cada um, assim como pela absoluta erradicação da indiferença e do respeito da dignidade humana. Também, em boa hora, o meu antecessor no cargo determinou que a relação de Coimbra se constituísse parceiro desse programa e participou, ao longo do último ano, e ativamente na respectiva dinamização. E creio que não podia deixar de o ter feito, porque os tribunais globalmente considerados, e a relação de Coimbra em particular, devem ser os principais guardiães dos direitos humanos fundamentais. Importa notar que também no âmbito do programa Nunca Esquecer e dos respectivos eventos, teve papel de destaque, outra vez, a música. Recordo aqui, apenas a título de exemplo, o concerto Nunca Esquecer que a Orquestra Clássica do Centro levou a efeito em parceria com a relação de Coimbra, ou a intervenção musical da mesma orquestra no âmbito da conferência em memória do Holocausto e de Aristides de Sousa Mendes, que foi organizada pela relação de Coimbra. Minhas senhoras e meus senhores, reunimos-nos aqui para refletir um pouco sobre a universalidade dos mundos musical e jurídico. Falei-vos, entre o mais, de direitos humanos, de música, de guerra e da Ucrânia. Permitam-me, por isso, e para terminar em registro musical, que vos leia aqui alguns dos trechos da letra de uma música, que também nos fala um pouco desses temas. E diz assim:
Diz-me que este inverno é mentira. A velha ordem quer regressar. A loucura na ponta das miras. O invasor não pode passar. A fogueira do velho continente. Os canhões e os soldados voltaram, assaltando um país independente. De sangue a terra mancharam. O mundo livre acordou, no pesadelo da guerra. A miséria voltou. Do norte veio a fera. Esse homem de gelo no olhar violou a vida de um povo. O mundo livre não pode deixar que a cobiça e o ódio sirvam o louco. Ucrânia livre que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre vencerá. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção.